A taxa de produção de biogás dependerá do tempo reinante e da temperatura. A formação de gás é mais lenta no inverno e é mais rápida durante o verão. Neste caso, a planta começará a produzir biogás dentro de 3 ou 4 dias. Ao passo que durante o inverno pode suceder que demora até 15 dias a produzir biogás. Causas da parada da produção de biogás. Sobrealimentação. A quantidade de bactérias metanogênicas na planta de biogás é determinada pelo tamanho do biodigestor. Daí resulta que a quantidade de alimento a ser aplicada diariamente é igualmente limitada pelo tamanho, volume do digestor. Sobrealimentando o digestor causará o colapso da produção de biogás devido à acidez então formada. As bactérias também necessitam de água para digerir o alimento. Elas não podem funcionar corretamente se não receberem a sua quantidade de água diária recomendada. A planta de biogás não produzirá biogás a não ser com a subministração diária de alimento e águas nas quantidades recomendadas. A planta de biogás não terá êxito inicialmente para produzir a biogás se a quantidade de esterco bovino ou mesmo de efluente utilizado for inferior à quantidade recomendada. Se o fermentador não for completamente enchido com água, a planta produzirá menos gás do que o previsto devido à presença de ar, pois o oxigênio é veneno para as bactérias. Medidas a tomar para novamente dar partida a uma planta que não funcionou direito. Uma produção reduzida de biogás indica uma taxa reduzida de digestão do elemento das bactérias. Neste caso, reduz a quantidade de alimentação, adaptando-a à quantidade de gás produzida. Em caso contrário, a quantidade de alimento se acumulará sem ser digerido e o biodigestor talvez pare de funcionar por completo. Faça uma prova do pH do meio líquido efluente do biodigestor, usando papel de pH como mostrado. Idealmente, o valor do pH deverá ser 7. Em caso do valor do pH ser inferior a 7, isto indica acidez do líquido no biodigestor. Neste caso, misture 1 kg de hidróxido de cal calpagada com um balde cheio d'água e despeje essa mistura no biodigestor. A produção de biogás deverá se reiniciar dentro de aproximadamente uma semana. Verifique o valor do pH novamente e repita esse procedimento até que o valor do pH mostre 7. Não alimente nada ao biodigestor enquanto ele não tiver recomeçado a produzir biogás. Mantenha a válvula de gás fechada quando não estiver usando o biogás. Caso tiver a suspeita de uma perda de gás, verifique todas as juntas usando água com sabão. Juntas com perdas de gás e outros lugares vazantes deverão ser vedados, selados, utilizando a mistura epóxi com endurecedor. Em caso da produção de biogás se reduzir devido a temperaturas frias, reduza a quantidade de alimentação proporcionalmente. A quantidade de biogás gerado depende do tipo de alimento. Esterco, papel ou materiais tal folhas, talos e caules de verduras produzem menos biogás do que açúcar, amido, proteínas, gorduras ou óleos. Se o gasômetro tiver biogás, porém não há entrega de gás ao fogão, verifique a mangueira que leva o gás ao fogão. Remova qualquer dobra ou torções da mesma. O fluxo de gás também pode ser interrompido devido ao acúmulo de água na mangueira. Neste caso, desligue a mangueira do gasômetro e do fogão e inclina a mangueira a fim de remover a água nela acumulada, o vapor de água condensado.
Verifique também se a mangueira não estiver obstruída por sujeira ou outra obstrução. Afaste a obstrução.